dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre, estou na companhia de Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar por analisar as autárquicas, estamos muito próximos das eleições. Eu quero começar por vos perguntar aos dois o que é que pensam que vai acontecer já nestas próximas eleições. Pedro Filipe, começo por ti, queria saber o que é que tu achas, ou quem achas que vão ser os grandes vencedores das autárquicas e como é que tu achas que tem sido analisada esta campanha que nunca mais acaba. Bom, primeiro quem vai ser os grandes vencedores é sempre um pouco dúbio. Nós já sabemos das eleições em Portugal, regra geral, há vários vencedores. Quem ganha é vencedor, quem perde por pouco é vencedor, quem reforça é vencedor, há sempre vários vencedores. Consegues fazer alguma previsão, por exemplo, para as principais câmaras de Portugal? Há uma que me parece fácil. Lisboa, parece-me fácil que se vai manter o presidente da Câmara e com um resultado eleitoral que eu prevejo que seja parecido com o que teve na última eleição, há 4 anos, embora Fernando Seabra seja um adversário mais forte, mas eu prevejo que, de facto, como fez um trabalho bom e as pessoas, quase todas elas estão reconhecidas, prevejo que vai ser uma vitória relativamente fácil. Pedro Cabrita, também achas que António Costa irá ganhar a Câmara de Lisboa? Sim, acho que é consensual que António Costa fez um bom trabalho, ou pelo menos as pessoas, os eleitores acham que ele fez um bom trabalho. É costume também que continue, porque é sempre normal que isso aconteça, não há muitas mudanças. Relativamente, por exemplo, ao Porto, eu acho que Menezes está um bocadinho à frente. Acho que aquela campanha um pouco populista, infelizmente, vai vingar. No resto do país, e aquilo que tenho lido, é realmente ao contrário. Ou seja, na maior parte dos municípios há sempre 2 possíveis vitórias. E há muito tempo que não existia esta situação, pelo menos de forma tão abrangente. A outra coisa que gostava de frisar é o facto de existirem muitas candidaturas ditas independentes. Ditas porque eu não as considero independentes, porque a maior parte delas são dissidentes. São pessoas que não puderam ou zangaram-se com os partidos e fizeram uma candidatura alternativa, o que eu não reconheço como sendo independente. E do ponto de vista de estrutura da própria campanha, como foram feitas estas eleições e estas análises às pessoas que estão a candidatar, esta confusão com Fernando Seara, com Moita Flores, o salto das câmaras para câmaras, como é que vocês veem esta posição em relação às câmaras municipais? Ou seja, um presidente da Câmara de um sítio pode rapidamente recandidatar-se noutro local e assim seguidamente. Quer dizer, isso já não é a primeira vez que acontece, mesmo antes desta lei isso já tinha acontecido. Eu lembro, por exemplo, há 4 anos, o caso de Avelino Ferreira Torres, que se candidatou a Amarante quando tinha sido presidente da Câmara de Marco Canaveses. Marco Canaveses e candidatou-se a Amarante e por acaso perdeu. Regra geral, isso não, as populações não veem bem, veem sempre como alguém que é de fora. Sim, mas nesta situação foi diferente, foi um problema jurídico que se arrastou durante meses e que acabou por ser resolvido a semana passada. É balbúrdia do costume. É balbúrdia do costume, é tal lei que já tínhamos também falado aqui, uma lei que foi mal feita, que era suposto ter sido clara, depois já não era clara, depois já ninguém sabia o que é que queria, 2 partidos que a apoiaram, depois um já queria uma coisa e outro queria outra, e já ficou decidido. Sabemos então que toda a gente se pode candidatar. Mas é correto esta posição da lei? Fará sentido? Pela versão escrita da lei, esta também é a minha interpretação. Vês as coisas da mesma maneira, Pedro Cabrita? Sim, é assim, obviamente que o Tribunal Constitucional podia ter tido uma leitura diferente face às circunstâncias e não ter tido uma leitura tão literal relativamente ao artigo, porque percebeu-se, há uns meses foi isso referido nos vários telejornais e nos comentadores, etc., que a lei tinha sido propositadamente mal elaborada ou então até sem querer. Mas a questão é que eu acho que quando a lei foi feita não era a pensar numa situação como esta. Mas tal como ela está escrita, a interpretação do Tribunal Constitucional acaba por ser esta. Sim, parece-me lógico. Mas, no entanto, tal como ela está escrita, é o que o Tribunal Constitucional podia ter interpretado de uma forma diferente, podia ter interpretado politicamente e percebido que estava a haver uma vantagem, estava a haver um tirado de vantagem desta lei e podia ter cortado essa vantagem. Agora, para mim, o problema aqui foi a questão do tempo. Também não seria justo que os candidatos com uma expectativa de poderem vir a ser candidatos noutros municípios, o Tribunal Constitucional tivesse decidido isto a semana passada. Porque o que é que iria acontecer se, por exemplo, o Tribunal Constitucional tivesse recusado as candidaturas? Há aqui uma desvalorização, ou seja, esses candidatos, como tu referiste, Pedro Cabrita, ficaram a perder com esta demora toda de decisões? Sim, em termos práticos. Eu não creio que tenham ficado porque as campanhas continuaram, quer dizer, mesmo a polémica estava instalada e os cartazes, por exemplo, aqui em Lisboa, que é onde nós estamos, os cartazes de Fernando Seara sempre estiveram na rua, as pessoas sempre souberam. Mas tornaram-se um pouco mais vulneráveis a críticas. Claro, a própria campanha. Sim. Não é?
Em vez de haver uma campanha qualitativa... Então porquê é que não consideramos agora que saem reforçados? Porque eles é que tiveram razão. Também, pode ser. Eles ganharam já a primeira batalha. Inclusive, serem candidatos já é a primeira batalha que eles ganharam. Inclusive em termos políticos, normalmente o político que sai um bocadinho mais o desgraçadinho, não é? O herói, aquele que foi vítima de alguma coisa, normalmente sai sempre por cima. Por acaso, neste caso, lá está, não se vinga esta teoria, porque no Porto provavelmente irá ganhar o Luís Filipe Menezes, que vem dessa situação, e em Lisboa não é por isso que Seara poderá ter alguma vantagem. Por exemplo, houve um movimento que ganhou muita fama e muita visibilidade por causa das impugnações que pôs, não é? Um movimento, Revolução Branca. Exatamente. E que de repente isto é uma chapada de luva branca na Revolução. Não acho porque o movimento também não tinha isso, não era esse o seu... Foi por isso que saltou para a ribalta. Tu começaste a falar do movimento... Também apoiou aquelas manifestações de não partidárias. Sim, mas é um movimento que se lixa a Troika e é esse que tem... Mas também está ligado... Apoiou porque não se revê no que temos agora, mas foi cabeça de cartaz sim. Mas não acho que tenham perdido cautelares que intentou contra N candidatos do país. Sim, fizeram disso um cavalo de batalha, e foi por isso sempre que foram chamados para ir à televisão e falar. Perderam, tem também a sua primeira derrota eleitoral. Política, sim. Política, neste caso. E diga-me outra coisa, em relação à polémica que se instalou com a Comissão Nacional de Eleições e as televisões generalistas que se recusaram a acompanhar a campanha eleitoral nos moldes que a Comissão defendia, como é que vocês viram esta posição por parte tanto da Comissão e por parte dos meios de comunicação? Ou seja, o que os meios de comunicação alegavam é que, tendo em conta os meios técnicos e os meios recursos humanos que têm, é impossível cobrir todas as candidaturas e dar tratamento igual a cada uma das candidaturas. Por outro lado, a Comissão Nacional de Eleições considera que esta seria a única maneira de haver aqui uma certa democracia, podemos dizer assim. O que ficou decidido é que realmente a imprensa, rádios e também agências noticiosas como a Lusa passaram a cobrir a campanha eleitoral apenas decisões editoriais, não fazem cobertura de comícios. É mais informativo. É mais informativo. Vocês veem esta decisão também como negativa para os possíveis candidatos e neste caso para os partidos mais pequenos, para os independentes, por exemplo, como tu referiste, Pedro Cabrita, é uma grande desvantagem? Eu acho que isto, no fim de contas, prejudica a democracia em si. E acho que os argumentos também apresentados são falsos, porque então nunca tivemos democracia. Então, se a única saída é esta, então quer dizer que as outras saídas todas que existiram nas eleições anteriores não eram democratas. Mas é plausível, do ponto de vista, por exemplo, de um meio de comunicação conseguir cobrir, vamos imaginar, 7 ou 8 candidaturas em Lisboa ou no Porto? Mas o que eu gostava era quem... E ainda mais, isto agrava-se ainda mais tratando-se de autárquicas. Exatamente. Quem tomou esta decisão, que então fizesse um relatório ou uma espécie de plano explicando como é que as televisões podiam fazer ou cumprir o plano. Eu acho que isto é literalmente chumbar à partida qualquer tipo de cobertura das televisões das autárquicas. E depois tornou-se um braço de ferro, depois também são as próprias televisões a dizer querem-nos impor, então agora não fazemos nada. E o Pedro diz e tem razão, perde a própria democracia, perdemos todos nós. Acompanhar menos os candidatos a grande maioria das pessoas ter menos informação. Exatamente. Sobre quem é que vai votar. Vai votar muito menos esclarecida. Eu, por exemplo, são as primeiras autárquicas em que eu confesso que há alguns municípios até importantes que eu não sei quem é que são os candidatos. Não sei porque assim, só se eu andar mesmo a pesquisar nos jornais, e por acaso não me lembro, não fazendo publicidade, há um jornal que tem vindo a acompanhar semanalmente um município, e explicando em 1, 2 páginas, explicando os candidatos, explicando os programas, resumidamente. No entanto, acho que as televisões têm sempre outra plataforma e que chegamos à situação ridícula de termos umas autárquicas em que não vai existir debates nas televisões, a não ser naqueles canais como, por exemplo, o Porto Canal. O Porto Canal fez canais debates relativamente à Câmara Municipal do Porto e à de Vila Nova de Gaia. Mas, por exemplo, em Lisboa, se calhar não temos nenhum canal de Lisboa, então não temos nenhum debate da Amadora, de Cascais, de Sintra. Eu quero ainda fazer-vos uma última pergunta em relação a este tema. Eu queria saber se o PS, neste caso, ganhar a maior parte das câmaras, ou as principais câmaras de Portugal, se esta será uma chapada de luva branca ao Governo. Pedro Filipe. Assim, eu acho que este Governo tem um problema, que já analisamos várias vezes, que é um pouco autista e não percebe muito bem as mensagens da rua e as mensagens populares. Nós já tivemos em Portugal, e acho que foi isso apenas um caso, onde um Governo caiu depois de umas autárquicas. Foi o Governo de António Guterres, que tirou essa ilação, porque de facto o PS na altura perdeu as principais câmaras, ele tirou a ilação, porque aquilo era mais um voto de protesto contra o Governo do que propriamente um voto que refletisse a escolha de cada cidadão para a sua autarquia.
Eu não acredito que este governo tome esta ilação, independentemente dos resultados. Também me parece. Até porque, convenhamos, as eleições autárquicas não são comparáveis com as legislativas. As pessoas, são coisas na sua distintas. autarquia, votam em pessoas, mais do que em partidos, votam em pessoas. Conheço pessoas que são militantes de partidos, pessoas que são ideologicamente muito sincronizadas e focadas só num partido e que nas autárquicas fazem desvios a essa regra porque, de facto, é muito mais pessoalista. É a pessoa do presidente da Câmara, é nele que estamos a votar. Se António Costa não fosse o PS, Mas há fosse sempre uma percentagem de Há pessoas sempre- que sim, fazem, mas dão é aquele menor, cartão mas amarelo é- ao governo, não é? mas é menor. Eu acho que para tirar essa ilação assim num sentido direto era preciso ser de facto um resultado catastrófico que não vai acontecer. Eu também acho que não. Eu também acho que aquilo que vai acontecer é que se calhar o governo vai dizer que é normal que tenha havido uma espécie de cartão amarelo ao governo devido às difíceis medidas que tem tomado. Vai fazer outra vez aquele ato heroico de que ele é que está a tomar as medidas que o Partido Socialista devia ter tomado enquanto era governo, e acho que não vai haver grandes consequências a nível partidário nacional do resultado destas eleições. Passando para outro tema, eu gostaria de falar com vocês em relação ao Papa Francisco. Ele nos últimos tempos tem tido uma posição bastante diferente, podemos dizer assim, dos seus antecessores, com algumas frases que eu não diria polémicas, diria apenas distintas, marcam uma mudança na visão da Igreja, penso eu. Uma delas em particular, num avião de regresso do Rio de Janeiro, ele referiu aos jornalistas: "Se um gay procurar Deus, quem sou eu para o julgar?" Esta frase, apesar de ter o impacto que mostra aqui uma abertura, se calhar, de raciocínio distinta daquilo que havia antes. Aquilo que eu queria saber da vossa parte, vou começar por ti, Pedro Filipe, era se este Papa é ou pode vir a ser a mudança que se calhar tanto se falava na Igreja Católica. Esperemos que seja. Esperemos que este Papa pelo menos seja essa primeira porta. É um Papa muito mais humanista, muito mais em contacto com as pessoas e com o lado humanitário e humano, se quisermos dizer. Eu também acho aqui uma coisa que é a seguinte: comparativamente a João Paulo II, qualquer Papa que viesse a seguir ia parecer menos bom, porque João Paulo II era uma figura muito estimada, Adorado, sim. quer no ciclo social da Igreja, quer até fora dele. Depois de Ratzinger, qualquer Papa que viesse a seguir também ia ser automaticamente amado, por comparação. Ratzinger era uma figura demasiado escolástica, demasiado eclesiástica, fazia lembrar tempos de antigamente que já não são os de agora. Ao contrário de Francisco, repara, as pequenas coisas que o Papa Francisco faz são elevadas porque também é um Papa com um estatuto de estrela, um bocado como Barack Obama, mas versão Papa. Tudo o que ele faz é... Francisco falou com a senhora diretamente. Sim, Ai meu Deus, este Papa fala com as pessoas diretamente. Não, ele fala porque é a maneira dele ser, atenção. Isto Não é um podemos estar a elogio. desvalorizar o comportamento do Papa porque Tem muito a ver o anterior era diferente. Eu Eu não acho estou- que é por aí. Achas que tem a ver com a vida dele, exatamente por ter vindo da Argentina, de ter o espírito sul-americano muito humano? Achas que isso tem a ver também Eu acho que isso tem com o essa seu posição? peso, mas que, obviamente, a personalidade dele, de certeza que é aqui o mais importante. E as declarações que ele tem vindo a fazer ao longo das suas visitas, ainda poucas, mas algumas, têm demonstrado uma total inversão da maneira como ele se dirige aos seus fiéis e àqueles que possivelmente poderão vir a ser seus fiéis. Sim, é um Papa que para mim tem uma grande vantagem. É um Papa que está muito mais focalizado no mandamento do amor ao próximo do que na punição dos fiéis que transgridem, ou dos que são diferentes, ou dos que não respeitam a doutrina social da Igreja tal como ela está prevista. Poderá ele dar aqui aquele espírito renovador? Há uma frase dele muito interessante em que ele diz: "Muitos pensam que a mudança e as reformas podem acontecer num período muito curto. Eu acredito que leva tempo a construir as fundações de uma mudança real e eficaz, e esta é a altura do discernimento." Esta posição dele, em que ele acredita que é possível conversar pelo menos sobre as coisas que se calhar afetam a Igreja, era algo que já era esperado? Ou seja, por ele ser o Papa que é, poderíamos esperar que seja este o caminho que ele fosse seguir? Eu acho que numa primeira fase ele está a tentar ganhar público. Ou seja, Bases. Exatamente. Eu acho que ele primeiro está a tentar aproximar-se, ganhar audiência e depois, perante os seus próximos, dizer: eu tenho força, eu posso, eu quero mudar aqui alguma coisa. Mas nunca poderia mudar imediatamente A chegar ao lugar. Exatamente. Portanto, tinha sempre que haver, provavelmente, acho que esta é a maneira mais inteligente que ele arranjou, e eu concordo, para depois poder fazer uma mudança, se calhar, muito mais estruturada.
Sim, ele está no fundo a lançar as faíscas da revolução que ele próprio quer que aconteça dentro da sua igreja. É que vocês, não sei se repararam, por exemplo, a semana passada ele teve este comportamento completamente original. Ele saiu do seu apartamento, que já de si já não é o mesmo que os outros papas usavam, e virou-se para um guarda suíço e perguntou-lhe porque é que estava de pé aquelas horas todas. E o guarda respondeu-lhe, porque isto são as regras. Eu tenho que estar aqui de pé para o guardar. Exatamente. E o Papa virou-se para ele e disse, pois, então está aqui uma cadeira para você se sentar, e a seguir foi-lhe buscar comida e disse-me, você não precisa estar de pé porque não é de pé, não me vai guardar melhor do que estando sentado. Exato. Isto é uma revolução naquilo que quer dizer o comportamento de um Papa. E nos próprios formalismos, não é? Naqueles pequenos naquelas regras. Sim, se calhar não fazem tanto sentido e que vêm e por mesmo mera a exaltação tradição dele de querer que a Igreja utilize as redes sociais para comunicar com os fiéis. Acho que isso é uma coisa completamente original. Bom, e já de seguida continuamos com o Minuto Livre pelo Filipe Carvalho. Eu hoje queria falar de uma situação, não apenas da situação em si, mas daquilo que ela reflete. No final do Vitória de Guimarães-Benfica, houve uma situação um pouco inesperada, digamos assim, que envolveu Jorge Jesus, treinador do clube encarnado, em que se vê Jorge Jesus a defender, ou potencialmente, alegadamente, a defender adeptos em relação à polícia que os estavam a apreender depois de eles terem entrado em campo. As imagens têm sido empoladas na televisão, têm sido comentadas em vários sites e em vários blogs e também em vários jornais. Já se fala de punições, mas acima de tudo acho que se fala pouco é da imagem que transmite um treinador de um clube, seja ele de qual for, de ter a posição que teve. Demonstra um desvario completo daquilo que é as regras do futebol, demonstra uma incoerência naquilo que é a posição de um treinador perante um clube e, acima de tudo, demonstra aquilo que se fala muito na televisão, especialmente na televisão por vários comentadores, é que o futebol, é que a verdade no futebol é alguma coisa, mas depois, na verdade, na prática, o que se vê é muito pouco e que dirigentes e outros treinadores não mudam o estilo. Eu recordo-me de Scolari, quando Scolari defendeu o menino, como se falou assim várias vezes, em que o país inteiro defendeu Scolari, porque Scolari estava a defender um dos seus pupilos. Mas Scolari viveu e trabalhou numa outra época que não a de Jorge Jesus. O que Jorge Jesus demonstra com aquela atitude que teve é que, pura e simplesmente, aquilo que o futebol português é fraco, é incoerente, é muito pouco humilde e, acima de tudo, continua a ser muito fraco e muito sem nexo. Fala-se muito nas televisões, fala-se muito nos jornais, mas depois, na prática, um adepto de futebol fica talvez até chocado com aquilo que se passa e não é um caminho bonito para o futebol português. Esta é mais uma edição de Olhar de Lince. Já sabem que se quiserem enviar sugestões de temas podem enviá-lo para olhardelince.fm@gmail.com. O programa, como já sabem, vai repetir também na próxima quinta-feira. Da minha parte, Filipe Carvalho, e da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham o resto de um bom dia.